Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre algum aplicativo, alguma técnica, alguma ferramenta que ia resolver de forma muito simples e eficaz a sua procrastinação, a sua produtividade, que ia resolver a sua rotina como um todo. E talvez você até tenha tentado fazer isso. Talvez você tentou resolver a sua vida e a sua rotina com um aplicativo, ou com um planner, ou com alguma ferramenta, ou com alguma técnica. E se você já tentou, provavelmente você percebeu que tudo isso não funciona. Provavelmente você percebeu que não tem como fazer uma mudança milagrosa apenas com uma ferramenta. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Carla e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero aproveitar também para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você sempre ser notificado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Bom, então, inscrito no canal, sininho ativado, agora podemos ir para o conteúdo em questão. E antes de qualquer coisa, eu quero falar que eu não estou aqui para dizer que todas essas técnicas, ferramentas, aplicativos não são boas ou que não podem de alguma forma contribuir para a sua rotina, porque eu mesma faço uso de algumas coisas. Só que o que eu percebo muito são as pessoas apostando todas as fichas em uma única coisa, como se fosse a salvação, como se realmente fosse mudar completamente o jogo. E a gente sabe que não é bem assim, que não é assim que funciona. Até porque se fosse tão fácil, se fosse tão simples assim, todas as pessoas já teriam alinhado a sua rotina, todas as pessoas já seriam muito produtivas, ninguém mais iria ficar procrastinando coisas que são extremamente importantes. A questão é que tudo isso chama muito a nossa atenção pela facilidade, pela praticidade com que é vendida, digamos assim. Como as pessoas falam que aquilo vai resolver, que aquilo vai solucionar, que aquilo ali vai ser o que você precisa para transformar toda a sua rotina e os seus hábitos. Sendo que, na verdade, existe muita coisa envolvida no processo de hábitos, de rotina, de procrastinação. Existem vários fatores pessoais que a gente precisa analisar para que a gente consiga fazer alterações e mudanças significativas. Sem que a gente entenda o nosso processo, sem que a gente entenda qual fase da nossa vida a gente está, sem que a gente saiba quais são os nossos objetivos, o que a gente deseja conquistar, quem a gente deseja se tornar, sem que a gente tenha uma visão mais ampla sobre tudo isso, vai ficar muito difícil que a gente consiga fazer alguma mudança, que a gente consiga sair do lugar e que a gente fique satisfeito com isso. Porque basicamente existe muita coisa na minha vida que eu ainda não entendi, que eu ainda não compreendi, porque eu não estou buscando essa compreensão e esse entendimento. Eu quero simplesmente alguma coisa que resolva os meus problemas de uma forma rápida e simples. Eu quero basicamente um atalho para que eu consiga chegar mais rápido onde eu desejo. E a gente sabe que muitas vezes quando a gente busca um atalho, a gente acaba perdendo muito mais tempo, a gente acaba caindo em armadilhas, a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente gostaria de chegar. Por quê? Justamente a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho. A gente não sabe exatamente se a gente está indo para onde a gente gostaria de ir. Então, é muito importante que você entenda mais sobre a sua própria vida e sobre você mesmo, para que aí sim você saiba o que é que você precisa fazer, para onde você está indo, para onde você quer ir, o que você precisa alterar e o que você não precisa. Quando alguém fala que um planner, por exemplo, vai mudar toda a sua rotina, porque vai ajudar na organização, na visualização, porque você vai colocar ali todas as tarefas do seu dia, você vai conseguir visualizar o que você fez, o que você ainda não fez, você vai conseguir ter uma visão da sua vida, do seu dia, da sua semana. Tudo isso pode ser verdade. Só que se você não sabe exatamente para onde você está indo e o que é prioridade para você, o que de fato importa na sua vida, você vai colocar ali tarefas no seu dia a dia, você vai organizar aquele planner, você vai seguir, mas não significa que necessariamente você está indo para onde você quer ir. Você pode sim estar se movimentando, mas não necessariamente que você está saindo do lugar rumo àquilo que você deseja. Você consegue entender que são coisas diferentes? Quando você está ocupado, quando você está fazendo coisas, você está, de certa forma, fazendo um movimento. Você está, talvez, trabalhando, você está mantendo os seus hábitos, você está seguindo a sua vida normalmente. Ou seja, existe um movimento aí. Só que não significa necessariamente que você esteja indo para onde você quer chegar. Então, talvez você esteja se movimentando, talvez em círculos, talvez para a esquerda, e talvez o teu caminho que você quer chegar, ele tá para a direita. Então, assim, essa clareza de objetivos e de prioridades, ela é muito importante porque é isso que vai fazer com que você faça boas escolhas diariamente.
que você saiba onde você está indo, o que você está fazendo, que basicamente vai fazer com que você seja intencional na sua rotina, nos seus hábitos e na sua vida como um todo. Porque aí você sabe, você tem clareza daquilo que você deseja. E quando você tem clareza do que você deseja, fica muito mais fácil para você fazer escolhas diariamente. Fica muito mais fácil de você saber o que você precisa manter na sua vida, o que você precisa eliminar. Fica muito mais fácil você saber se você está no caminho certo ou não. Então, se por exemplo, você está usando algum aplicativo de produtividade ou algum planner ou alguma técnica ou alguma ferramenta para aumentar a sua produtividade, isso pode ser sim muito válido na sua rotina, nos seus hábitos, isso pode contribuir para aquilo que você deseja. Só que se você estiver usando tudo isso de forma solta, de forma vaga, de forma aleatória, isso não vai te trazer bons resultados, porque basicamente você está fazendo um movimento, você não está parado, você está produzindo alguma coisa, mas aí você não sabe exatamente quais são os motivos daquilo que você está fazendo. Você não sabe exatamente o que isso vai te trazer de resultados, quais são as consequências desse movimento que você está fazendo. Basicamente, você não está sendo intencional com esse movimento para que ele te leve para onde você deseja. Então é basicamente como se você estivesse num caminho, você estivesse percorrendo esse caminho, você estivesse ali caminhando, mas que você não sabe exatamente para onde que você está indo, você não sabe onde você vai chegar com esse caminho que você escolheu. Que é exatamente assim na nossa vida. Se a gente não sabe, se a gente não tem a clareza das coisas que a gente deseja conquistar, daquilo que a gente deseja se tornar ou de onde a gente deseja chegar, a gente não vai saber exatamente se a gente está no caminho certo ou não, se as nossas escolhas estão sendo boas ou não, se os nossos hábitos estão sendo bons ou não. Basicamente, a gente vai ficar muito perdido e as coisas vão ficar muito soltas. Então, vai parecer que eu tô fazendo várias coisas. Talvez eu seja uma pessoa muito ocupada, então eu estou fazendo um grande movimento, mas ele não é congruente com o que eu desejo, porque muitas vezes eu nem sei exatamente o que eu desejo. Então você percebe que simplesmente eu lançar mão de técnicas, ferramentas e aplicativos é muito solto, é muito vago, é muito superficial. Eu preciso entender mais sobre aquilo que eu estou de fato fazendo. Por que eu estou me organizando dessa forma? Por que eu tenho esses hábitos? Por que eu costumo fazer essas coisas? Quais são os meus objetivos? O que é prioridade para mim? Onde eu vou chegar tendo essa rotina que eu tenho hoje? Ela está alinhada a partir de quê? Por que eu mantenho tudo isso na minha vida? Isso tudo é o que eu desejo ou não? É muito importante que a gente pense sobre essas coisas, porque se a gente não parar para fazer essa reflexão e para alinhar todos esses pontos, a gente vai ficar sempre muito ocupado, a gente vai ficar fazendo esse movimento, mas aí vai chegar uma altura da nossa vida, vai chegar um momento que a gente vai parar, vai olhar para trás e vai perceber que tudo isso que a gente percorreu foi meio aleatório, porque basicamente eu cheguei num lugar, mas não era exatamente o que eu queria. Ou eu não cheguei em lugar nenhum, então eu estou insatisfeito, eu não estou feliz com a vida, com a rotina, com os hábitos que eu tenho. E aí eu preciso parar e organizar tudo isso de uma forma que fique satisfatório para mim, que eu entenda que eu estou fazendo aquilo por tal motivo, que eu entenda que existe um objetivo por trás de tudo isso, que eu entenda quais são os resultados desse movimento que eu estou fazendo. Porque aí sim vai ficar muito mais fácil de eu conseguir alinhar essa rotina, de eu conseguir fazer com que ela seja congruente e que ela seja intencional. Só que, se eu estou na inconsciência, se eu não sei sobre mim, se eu não sei sobre o que é de fato importante, se eu não sei para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, se eu não sei quais são os meus objetivos, eu não vou saber também quais os hábitos que eu tenho que ter, quais os comportamentos, quais os pensamentos, quais as ações. Eu não sei o que eu preciso fazer porque eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei quem eu quero me tornar. Então você percebe que tudo precisa necessariamente começar lá do começo, a gente precisa começar lá no básico. A gente precisa olhar para aquilo que as pessoas não olham. A gente precisa se atentar para as coisas que são fundamentais, para os pilares que são básicos e que são esquecidos, mas que vão fazer toda a diferença. Então, antes de você querer procurar inúmeros aplicativos, inúmeras ferramentas, técnicas, antes de fazer tudo isso, você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para aquilo que você já tem aí. O seu cotidiano, os seus hábitos, a sua rotina, os seus objetivos, você tem que olhar e tem que entender tudo isso.
Depois que você entender tudo isso, vai ficar mais fácil, inclusive, de você selecionar entre esse mundo de ferramentas, técnicas, aplicativos que a gente tem disponível. Qual que vai se encaixar melhor na sua rotina, qual que vai fazer mais sentido para você. Porque algumas coisas podem não fazer sentido para sua rotina ou até mesmo para os seus objetivos. Então, é muito melhor que você saiba primeiramente a base, que é você, que é a sua vida, os seus objetivos, suas prioridades, para que aí depois você vá encaixando aplicativos ou ferramentas ou técnicas para te ajudar, para contribuir em alguma coisa na sua rotina ou nos seus hábitos. Porque se você simplesmente for tentando fazer tudo que todas as pessoas falam, quando você parar para analisar, você vai estar com 1 milhão de aplicativos e técnicas e ferramentas e você vai estar tentando aplicar tudo isso, vai estar tentando fazer o que uma pessoa te falou, o que aquela outra disse, aquele aplicativo que você viu, aquela técnica que você achou legal, você vai estar tentando fazer tudo isso sem saber exatamente por que você está fazendo. Qual é o real objetivo disso? Por que você está fazendo tudo isso? E aí você vai se perder no meio de tanta informação, de tanta coisa. Você vai querer se desdobrar em 1000 para dar conta de fazer tudo isso, de aplicar tanta coisa na sua vida, e você não vai saber se isso está sendo efetivo ou não. Então, por exemplo, eu costumo usar muito aplicativo de agenda, né? Online, porque eu acho que é muito mais prático, você consegue ver em qualquer lugar que você está, porque normalmente a gente está sempre com o celular na mão, então você consegue visualizar ali rapidamente o que você tem, quais são os compromissos, você pode colocar cores, vem notificações, enfim, eu acho muito prático, muito válido. Então eu uso esse aplicativo de agenda online. Eu uso também o Notion, então eu acho bem bacana, porque ali você consegue armazenar muitas coisas, muita informação, você consegue fazer tabela, você consegue fazer lista de tarefas, você consegue fazer resumos, você consegue colocar livros, você consegue colocar muita coisa. Tudo que você quiser, você consegue organizar lá dentro. Então, eu acho que é bem bacana, uma forma de você aglomerar todas as coisas num único lugar, porque aí você consegue fazer várias pastinhas com vários conteúdos diferentes. Então, você pode ter desde suas finanças, seus livros, seus resumos, suas ideias, enfim, você pode colocar tudo lá dentro de uma forma mais organizada, mais didática, que você compreenda melhor. Então, eu uso também, eu acho bem bacana, eu acho bem válido, principalmente para ter ali em um único lugar, quando você precisa de alguma informação, você ir lá e conseguir acessar com facilidade. Eu gosto de usar também lista de tarefas, principalmente quando é algum período que eu tenho muitas coisas para fazer, quando tem muito projeto, quando tem muita coisa que acaba se acumulando um pouco, eu gosto de fazer aquelas listas de tarefa, porque aí você tira da cabeça toda aquela informação, tudo aquilo que você tem para fazer, e você coloca lá, né, faz a lista, e aí você vai eliminando conforme você vai realizando essas tarefas. Então, acho que fica bem válido também. Eu também costumo usar bastante, principalmente pro meu trabalho, eu uso ali blocos de atenção focada. Então, eu pego e eu sento para fazer uma atividade, eu faço aquela atividade ali até eu finalizar. Só depois eu vou para outra tarefa, só depois eu vou para fazer outra coisa. Isso me ajuda bastante. Isso, inclusive, é uma coisa que aumenta muito a produtividade, porque normalmente a gente se distrai com muita facilidade, a gente tem muita notificação, a gente tem muita interrupção, então a gente acaba perdendo o nosso foco. E isso acaba gastando muito do nosso tempo também. E às vezes a gente nem se dá conta, porque a gente está tão acostumado a ficar com o computador com inúmeras abas abertas, a estar com o celular sempre com notificações, sempre com mensagens, sempre com coisas pra gente ver, que aí a gente acaba entrando no celular ou entrando em outras abas no computador, assim, no automático, sem nem perceber. E aí a gente acaba perdendo muito do nosso tempo, o nosso foco se dispersa e a gente não consegue dar atenção para aquela tarefa que seria mais importante, mas que talvez seja um pouco mais chata e não prenda tanto a minha atenção assim naturalmente. Então, esse período de atenção focada, ele é muito importante, ele é muito benéfico, principalmente quando você tem coisas importantes para fazer. Enfim, eu citei aqui algumas coisas que eu costumo usar no meu dia a dia para te mostrar que sim, essas ferramentas, técnicas, aplicativos são válidos, desde que você saiba como usá-los, desde que você saiba o que você está fazendo. Até porque não adianta nada você fazer, por exemplo, uma lista de tarefas se você não sabe, se você não tem muita clareza das suas prioridades.
Por quê? Porque aí você vai colocar várias coisas naquela lista de tarefas, só que aí você não tem muito claro o que é realmente importante, o que você precisa mesmo fazer. Porque é muito comum também as pessoas estarem muito ocupadas, as pessoas estarem sempre correndo, sempre com muitas coisas para fazer. Só que aí, por que elas querem dar conta de tudo? Normalmente porque elas não têm as prioridades muito bem definidas. Por esse motivo, elas querem fazer todas as coisas e não somente aquilo que é mais importante, que vai gerar mais resultado. Então você pode sim usar qualquer coisa, qualquer ferramenta, qualquer técnica, qualquer aplicativo que possa de alguma forma ser benéfico, que possa auxiliar na sua rotina, nos seus hábitos, no seu dia a dia. Mas desde que você saiba, desde que você primeiro entenda o essencial, desde que você entenda em qual momento você está, desde que você entenda os hábitos que você tem, a rotina que você está vivendo, o trabalho que você tem, como você usa o seu tempo, como você seleciona as suas prioridades, como você está em relação aos seus objetivos. É importante que você entenda tudo isso primeiro, para que aí sim depois você possa selecionar com mais assertividade aplicativos ou técnicas ou ferramentas, ou seja lá o que for que você queira usar para te auxiliar nesse processo. Porque hoje em dia a gente tem muita coisa disponível, então a gente pode usar tudo isso, claro, para facilitar a nossa vida. Só que a gente não pode jogar a responsabilidade para essas coisas, porque a responsabilidade é nossa. Nós que devemos alinhar a nossa rotina, os nossos hábitos, nós que devemos fazer essas mudanças necessárias para que a gente tenha os resultados que a gente deseja. E basicamente, sem ter uma compreensão sobre tudo isso, a gente não vai conseguir os resultados esperados. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você usa algum aplicativo, alguma ferramenta, se você gosta de alguma coisa relacionada à produtividade, à rotina e hábitos, comenta aqui embaixo para eu também saber como você faz essa organização da sua rotina. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e aproveita também para compartilhar esse vídeo com algum amigo para que ele também tenha acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.